Boa noite, eu sou Marcelo Araújo e nós começamos agora mais uma edição de A Live, sempre entrevistas interessantes com as pessoas das mais diversas áreas, né? Muitas entrevistas de cultura, de música. E hoje vamos receber aqui um grande artista, um grande músico, diretamente da cidade de Maceió, capital de Alagoas. Teremos aqui, dentro de alguns instantes, Félix Baigon, que vai falar do seu trabalho. Ele que é contrabaixista, né? Instrumentista, né? Produtor, arranjador, compositor, também responsável por um projeto de divulgação do jazz e da bossa nova na capital alagoana. Ele que em 2020 gravou o excelente disco Madrugada, recomendo que vocês escutem. Está disponível no Spotify e nas demais plataformas, né, de streaming. Um excelente trabalho em que ele funde ritmos brasileiros, né, a música brasileira com jazz, improvisos fantásticos, um excelente trabalho. Eu falei há pouco com o Félix e ele já deve estar chegando aqui, acabou de entrar e eu vou adicioná-lo ao bate-papo. Opa, alô? Acho que a câmera estava investida. Beleza, vou. E aí, Félix? Boa noite, Marcelo. Tudo Tudo, bem? tudo ótimo, tudo bem. Você tá me. Eu sempre gosto de fazer um pequeno teste. Você está me vendo e ouvindo? Opa, perfeitamente. Vou tirar esses óculos aqui, porque senão eu fico com aquele círculo na Aham, lente, né? tranquilo, tranquilo. Eu só não tiro os meus, porque senão não enxergo nada. Você vai administrando aí as Não, perguntas, sei lá, os tranquilo, pode acessos. deixar. Pode deixar, uma satisfação imensa tê-lo aqui, um prazer, uma honra. Muito obrigado aí por aceitar o convite para participar desta live aí, para falar do seu trabalho. Eu estava fazendo uma rápida introdução antes de você chegar, mas você que vai falar aí do seu trabalho aí já de muitos anos, décadas dedicados ao jazz, à música brasileira, à música instrumental. Obrigado mais uma vez por estar aqui hoje. Pois, cara, eu que agradeço, né, cara, o convite. Eu estava vendo a live do Nelson Faria, né? Fiz lá uma entrada rápida e, pô, muito bacana. Depois eu acompanhei aqui no seu perfil, né? Você tem um acervo aí maravilhoso, né? Grandes lives, né? Ô, Eu até brinquei, obrigado. falei, pô, eu não tenho roupa para essa live, né? Até Que brinquei isso. com você. Mas, assim, foi uma surpresa muito grande e eu desde já agradeço pelo seu convite. Agradeço também por você ter prestado atenção no meu álbum, né? No álbum Muito Madrugada, bom, que está aí, né? excelente. Que legal. Está aí desde 2020, né? Eu Se a gente for começar pelo álbum, eu vou dizer que foi um projeto assim que nasceu de um ensaio, né? Na realidade, esse Uhum, álbum ele nasceu, ele foi criado, né? Eu já vinha tocando as músicas desse disco já há algum tempo, né? uhum, Nos shows. uhum, E nós tínhamos um show na Livraria Cultura, em Recife, e nós fizemos vários ensaios, né? Na época era eu, o Nailton Miranda, um batera que mora na Holanda, e o Ricardo Lopes, né? Nós fizemos um laboratório assim de mais de mês, né? Ensaiando 2, 3 vezes por semana. Quando o trabalho ficou bacana, nós chamamos o Everaldo Borges e o Juliano Gomes de teclado. Infelizmente, o Nailton teve que viajar para a Holanda e quem gravou o álbum foi a nossa alegria, foi o Ítalo. Ele devia ter uns 15, 16 anos, hoje em dia ele me xinga até, fala, pô, gravou o álbum a partir do ensaio, porque foi feito um ensaio, na realidade, né? Foi aham, feito um ensaio, o técnico gravou em 2 tomadas, né? Em 2 dias de ensaio, e a partir daí foi que, anos depois, eu comecei a trabalhar, colocar violão, o baixo fretless, né? aham, Fazendo aquela coisa, né, que é a mixagem. Mas a base do trabalho, na realidade, foi feita a partir do ensaio. Não é um disco com aquela característica comercial, né? O cara entra no estúdio, faz uhum, uma coisa, uhum, não. Foi feito um ensaio, então, quem uhum, ouviu o álbum vai notar essa liga, né? Que é uma coisa que era feita antigamente, né, Marcelo? Antigamente os caras entravam em estúdio e gravavam, né? Não tinha uhum, aquela preparação, né? Aquela coisa, né? Fazer mil uhum, emendas, né? Sair uhum, emendando tudo. Não, não teve emenda, foi direto, né? uhum, Foi feita a base uhum. direto.
os overdubs que eles chamavam, né? Foram poucos os overdubs, mas depois, isso anos depois. Ali no Uhum. momento, a base ficou intacta, né? Foi feito de uma tomada só, entendeu? Foi isso aí. Muito bom esse disco. É um quinteto, não é isso? É você no Isso contrabaixo. aí, Você pode só isso repetir aí. a formação aí que gravou o Ali disco? está o Ítalo Vinícius, de batera, o Everaldo Borges, né, grande maestro de saxofone, né, toca tenor e toca também soprano no álbum. Uhum. O Ricardo Lopes, de guitarra, eu estou no contrabaixo e o Juliano Gomes de teclado. Né? Você Muito bom esse está me ouvindo disco. bem? Tô te Está me ouvindo bem, ouvindo está bem? me ouvindo? Estou ouvindo, Muito estou ouvindo. bom esse disco. O resultado é bem interessante, né? Tem assim, muitos improvisos assim. Eu até coloquei aí quando eu fazia umas postagens sobre a live, né? É, Alguns trechos, né? O Instagram permite que a gente pegue uma música, as que estão disponíveis, claro, na plataforma e coloque ali sei. pequenos trechos. Mas assim, o disco é muito bom, assim, tem os improvisos fantásticos, assim, né? O seu contrabaixo também, ele é muito bom, umas horas você tá bem aquela coisa bem groove, né? Bem funkeada, assim, né? Também tem umas horas É, assim mais calmas, né? é, Mais suaves, né? Você citou o fretless, acho que você usa também o baixo acústico, o contrabaixo acústico, né? uso acústico também. Uso acústico também. Muito bacana. E o disco já está então há 3 anos aí, né, disponível, né? Enfim, como é que tem sido a repercussão dele? Você tem tido notícias? Esse disco eu finalizei ele através do recurso da Lei Aldir Blanc, né? Foi um Uhum, projeto bacana, né, do governo que proporcionou essa coisa, né, de você fazer diversos projetos. Eu fui inscrito no edital, finalizei esse disco por lá. Ele toca muito até hoje, ele toca nas plataformas. No princípio, ele chamou muita atenção lá fora também, né? Ele foi muito tocado nos Estados Unidos, na Europa. Eu cheguei a ser convidado a fazer tipo isso aqui que a gente está fazendo, só que era gravado, né? Era tipo eu mandar um vídeo para os camaradas lá, entendeu? Então, uhum, assim, ele chamou muita atenção. Eu entrei em alguns programas de música instrumental, né? Eu tive contato com o maestro Antônio Adolfo, né? Que é um grande amigo, né? Volta e meia, ele está por aqui tocando com a gente, né? No nosso clube do jazz, né? E ele abriu algumas portas também, né? Falou, olha, manda para o fulano aqui, manda, né? Mandava o nome das pessoas, eu mandava e, puxa, era uma ótima receptividade, entendeu? As pessoas entendem, né? Entendem que é um trabalho, é, assim, um trabalho autoral, né? Entende que é uma coisa nova, né? Apesar de eu ter feito essas músicas há muitos anos no Rio de Janeiro, né? Se você prestou atenção, você fala, tem uma hora que tem uma coisa meio funk, não sei o quê. É porque eu tenho ainda, né, um pouco disso, né, dessa linguagem, né? A gente tocou isso muito tempo no Rio, né? uhum. Eu, morando no Rio, eu tocava com algumas bandas de música instrumental, né? Além de acompanhar artistas, de gravar, eu também tinha um trabalho volta e meia com um trio. Era eu, Chico Chagas, aquele rapaz que depois virou tecladista da Cássia Eller, né? Uhum. Sanfoneiro e tecladista. Né? Ele é do Acre, né? E o Kleber batera. A gente tinha um trabalho, assim, né? A gente tocava coisa de fusion, né? Como chama, né? O Arthur Maia Uhum. chamava de confusion, né? Era muito engraçado. Porque era uma música, assim, diferente do jazz, né? Era uma coisa mais pop, né? Uma coisa mais, né? Já não Uhum. tinha tanto assim, improviso, era uma coisa que prezava mais pela melodia. Um jornalista da Espanha, ele chamou a atenção para esse detalhe, né? Ele falou, puxa, tem uma coisa que remete aos anos 80, 90, essa coisa fusion, né? E realmente tem Uhum. algumas composições minhas. Dona Marta, por exemplo, que é uma composição minha com o Luizinho Assis, pianista daqui que mora em Salvador, ela tem essa pegada, né? É um samba funk, eu chamo assim, ela começa como um partido alto, mas depois ela se transforma num samba funk. E depois tem um samba ali no meio, né? Ela é uma música Uhum. alguns momentos, né, bem destacados, assim, bem diferentes um do outro, entendeu? Legal aqueles timbres também de teclado, assim, me remete um pouco assim, a coisa meio anos 70 que você falou aí de É, fusion, né? é, Jazz rock também. é. Tipo, Elmir Deodato, não sei se é uma influência aí sua. Pode ser. Eu tenho muita influência, né, cara? Assim, a minha história com a música começa muito cedo, ainda aqui em Maceió, né? Eu não tenho uma formação acadêmica, né, como músico, né? Eu sou oriundo dos bailes, né? Uhum. Então, na nossa época aqui, nem curso de música tinha na universidade, então você aprendia música tocando com os amigos, na roda de violão com os amigos, e tem os bailes da vida, né? Então, eu venho
dessa época, né? Eu sou de uma geração um pouco depois, aliás, um pouco antes um pouco depois, né, no caso do Djavan, né? O Djavan, quando foi embora, nos anos 70, eu comecei a tocar depois, né? Eu comecei a tocar em 77, eu acho que ele saiu daqui em 73, né? Então a gente tinha muito essa coisa do baile, né? Então eu ouvi muita música, eu lembro aqui em Maceió, nos anos 70, 80, né? Comecei nos anos 80, tinha uma loja de disco aqui muito famosa, Eletrodisco. A gente ia para a porta da loja para pegar aquele som, né, que o cara botava para tocar lá, entendeu? Então, ele tocava muito jazz, né? Muita música instrumental, e a gente ficava curtindo aquilo ali. Então, isso eu acho que é o que dá base, né, para todo músico, né? É ouvir, né? Ouvir bastante, né? Tocar, mas ouvir também, né? Isso aí é muito legal. E ali tocava tudo, né, naquela época. Já naquela época tocava tudo, de jazz, de MPB, né, né, os grandes nomes, né? Nelson Gonçalves, Jamelão, Ângela Maria. Então você era impregnado, né, por essa música. Essa música te dava, né, material harmônico. Esse dia eu estava ouvindo no YouTube um disco maravilhoso. E eu conversando com o Billy Magno, um grande amigo nosso que mora em São Paulo, eu chamei a atenção para os arranjos, né? Os arranjos do Oscar Cachineves, né? Então, assim, um disco lá dos anos 70, atualíssimo, entendeu? Os caras tinham a manha, né, do arranjo, e é aquela coisa, né? Gravação em 2 canais, né? Não tinha, parece que não tinha os 4 canais ainda, 2 canais. O cara põe a orquestra ali, grava todo mundo, né? Cantora, piano, a orquestra, né? É uma coisa fantástica, né, cara? Assim, eu acho que a nossa relação com a música vem dessa época, né? Ela vem dessa época. Você começou a se interessar por música mais ou menos com qual idade, assim? Eu devia ter 14, 15 anos por aí. Por aí. Eu tocava aquele violão pro gasto, né? O contrabaixo, ele entrou na minha vida de uma forma muito louca. Eu estudava na Escola Técnica Federal e lá tinha uma banda de música, né? O maestro Manuca, um maestro muito famoso aqui em Maceió. Esse camarada formou muitos músicos. A gente estudava e tinha um momento lá de ir lá para a banda, fazer os ensaios com a banda, praticar, aprender. E eu caí na tuba, né, cara? Que era o contrabaixo. O contrabaixo estava entrando na minha vida e eu não sabia, né? A tuba, né? Eu toquei um bom tempo, a gente saía naquelas paradas estudantis, né? 7 de setembro, 16 de setembro, e tinha também os blocos, né? Carnaval, tinha as charangas, né, no estádio, né? No estádio de futebol. Então, assim, isso entrou na minha vida, e dali da tuba, depois eu passei para o contrabaixo, né? Porque foi o instrumento mais próximo do que eu vinha já fazendo, né? Tocando violão, o violão. Eu lembro que em algumas rodas eu tocava o baixo no violão. Não era a mesma coisa, não tinha aquele grave, né? Não era o baixo, mas era uma forma de fazer o baixo ali, entendeu? Depois é que eu passei para o contrabaixo, isso aí já é uma outra fase, tocando em grupos de samba, né? Tinha aquela febre de grupos de samba, né? Era Originais do Samba, né? Estavam fazendo muito sucesso, e aqui em Maceió tivemos 2 grupos que faziam cover desses grupos do Rio e São Paulo, né? E eu comecei a tocar numa boate aqui numa praia que fazia exatamente aquela música, né? Fazia cover daquele sucesso, né? Daqueles camaradas lá, entendeu? Aí eu já estava tocando contrabaixo, né? O contrabaixo elétrico. Mas ainda era uma coisa muito no começo, né? Levou um tempo até eu passar por acústico. Isso aí já foi depois, no Rio de Janeiro, né? Bem mais na frente. Você começou pelo elétrico. Comecei pelo elétrico. E aí você foi autodidata, você foi pegando sozinho, assim? Veja bem, é muito louco você falar assim, né? Eu sou autodidata, né? Eu acho que o autodidata ele tem um limite, né? Ele tem um limite. Em um determinado momento, você tem que buscar apoio, né? Então, assim, a minha lista de professores, né, vou chamá-los assim, é muito longa, entendeu? Começa aqui em Alagoas, né? O Manuca, o Antônio Carmo, o Uruba, todos esses caras foram meus professores aqui, né? A gente sempre que queria aprender uma coisinha a mais, procurava esses camaradas, né? No Rio de Janeiro, eu cheguei no Rio em 86, em um mês e pouco de Rio, eu caí na Tabajara. Comecei a tocar na Orquestra Tabajara. Uma jogada assim de muita sorte, o baixista estava saindo para fazer um outro trabalho, eu tinha dado uma canja, né? Eu sou meio atirado, né? Eu cheguei no Rio,
fui no Circo Voador, eu vi lá a Orquestra Tabajara tocando e fiquei louco com aquilo, né? Aquele visual, né? Você já Aquela puta tinha orquestra visto ali. eles tocando Só antes? em televisão, só nas capas de disco, e ouvindo os discos, né? Lógico, ouvia nos discos. Né? Tabajara era muito famosa já. Entendeu? Uhum. E eu cheguei lá, eu fui lá no palco, no intervalo, falar com a galera, o baixista, eu me apresentei, pô, sou de Maceió, tô aqui e tal. O cara, pô, dá uma canjinha aí. E eu fui dar uma canja lá, entendeu? Dei uma canja, o maestro gostou, achou legal. Né? Tempos depois, o cara ia participar de outros trabalhos, outros projetos, e o maestro andou me procurando. Eu soube através de um cantor, do crooner, né, que era o Kleber Jorge, que mora nos Estados Unidos, até hoje ele é o crooner do Sérgio Mendes, né? Esse Uhum. camarada foi embora para muito tempo. E eu encontrei com ele no Pipo, de uma boate lá no Rio, uma boate de música instrumental. Ele disse, ó, o Severino está te procurando aí, está querendo que você toque lá. Severino Aí eu me Araújo, apresentei, grande maestro. o grande maestro. Eu me apresentei lá e daí comecei a tocar, né? Enquanto eu tocava com o Severino, eu estudei com Paulo Russo, eu estudei com Adriano Gifone, entendeu? Eu não Já foi fiquei ali entrevistado aqui, paradinho. inclusive, Como é? Gifone. Gifone já foi entrevistado aqui nessa Gifone é live, meu grande maestro, professor, né, baixista. cara? Meu grande professor, sabe? Devo muito a esse camarada, sabe? É um cara que eu não posso esquecer nunca que ele fez por mim. Chegar no Rio e, pô, vem na minha casa, vem lá passar material, olha, vamos tocar. E eu fiz muitas substituições para ele, né? Que isso é uma coisa que eu posso falar mais na frente, né? Que é um mercado Uhum. paralelo ao mercado mesmo, né? Isso acontece muito, né? Você fazer muitas substituições. Eu falei do Paulo Russo, falei do Gifone, Jorjão Carvalho, esse eu não posso esquecer nunca também. O Jorjão, ele foi baixista do Ney Matogrosso, né? Foi arranjador do Ney Matogrosso muitos anos. Eu conheci o Jorjão aqui em Maceió, ele veio tocar com o Ney Matogrosso, Teatro Deodoro aqui. Quando terminou o show, eu fui conversar com ele e tal. Eram 2 shows, né? Ele tocou sexta e sábado. Aí no sábado, ele foi para uma boate que tem aqui, uma boate chamada Cavuco. Ele foi ver a gente tocando lá. Levou um jogo de cordas para mim. Só é um presente para você. Isso é uma coisa rara, né? Você nunca viu o cara tem essa generosidade, Que né? ano Isso é foi muito isso? raro. Isso é o que? 84, por aí, 85, antes de eu ir para o Rio de Janeiro, por aí, Uhum. entendeu? Então, esse cara, quando terminou ali aquele momento, ele falou, olha, tá aqui meu telefone, chegar no Rio, me procura. É assim, né? E eu procurei o cara e convivi bastante com ele lá, entendeu? Tive vários Uhum. professores, na realidade, né? Vários professores, não vou citar todos para não esquecer algum e ficar o buraco aí. Mas, assim, o Rio tem essa vantagem, né? Cidade cidade, muitas oportunidades, assim como é São Paulo também, né? Muitas oportunidades. Eu costumo brincar aqui com os músicos mais novos, né? Eu digo, olha, você tem vontade de ir para o Rio, estude música. Tem vontade de ir para São Paulo, estude música, porque você vai ser cobrado, né? Você vai poder tocar com orquestra, você vai poder tocar, né, fazer parte de trabalhos musicais em teatro, né? Está tudo escrito, então você tem que estar muito preparado, entendeu? Se você quiser ir lá tocar MPB, né, fazer voz e violão, né, boate, barzinho pequeno, tudo bem, é um mercado também. Mas se você quer ser um músico sério, você tem que estudar música, estudar harmonia, né, estudar o seu instrumento, entendeu? Você tem que criar a sua voz, né? Você tem que ter voz. Né? As pessoas vão lembrar de você pela sua voz. Opa, essa música que eu já tenho o baixista certo, o guitarrista certo, é o fulano, né? Porque quando você aparece, as pessoas começam a prestar atenção nisso. Né? Isso não tem nada a ver com virtuosismo, né? Tem o cara que é virtuoso pra caramba, né? Pipoquinha, o filho do Arismar e tal. São outras categorias de músico, né? Às vezes as pessoas fazem uma grande confusão, ficam até às vezes numa frustração porque não entendem, né? Não entendem que aquilo ali são casos, eu costumo brincar, né? São casos especiais, né? Essas pessoas, né, têm uma outra visão de música, né? Às vezes vem desde pequeno, né? Pipoquinha no Faustão, né? Com 12, 13 anos, arrebentando no baixo maior do que ele. Né? Então, assim, são coisas especiais. Né? Você entende isso, você deve entender bastante, todo mundo entende isso. Né? Você tem um músico que toca pra caramba o seu instrumento, que grava bem, que toca em orquestra, que não precisa daquilo também. Né?
também se você pegar um cara daquele, às vezes, trouxer para o lado de cá, o negócio não fica muito bem, não, né? Quando bota uma partitura na frente, os caras, opa, calma, né? Já diminui a velocidade dos caras, né? Tem essa coisa, né? São os valores, né? Cada um com seu valor. Né? Uhum. E você decidiu ir para o Rio em que momento, assim, que você pensou que era hora de você Rapaz, ir mudar? aqui em Maceió, eu até falei ao telefone com você, eu costumo dizer que Maceió é uma ilha, né? Maceió é uma ilha de boa música, né? Que tem muita gente boa, muito instrumentista bom, entendeu? Tem muita música boa acontecendo, sempre, né? As pessoas gravam muito, entendeu? Tem muitos shows aqui, muitos. E assim, eu via muito aquele projeto Pixinguinha, né? Isso é nos Uhum. anos 70, né? A minha carteira de músico é de 77. Então, assim, o projeto Pixinguinha, que na época era o 6,5, eu praticamente não perdia uma edição, né? Era um negócio muito barato. Você lembra do Pixinguinha? Era tipo R$ 1, um cruzeiro, né? A moeda da época acho que era cruzeiro, entendeu? E o Pixinguinha era de segunda a sexta, né? Chegava tipo a caravana, né? Por exemplo, o Djavan chegou aqui em Maceió, ele já tinha saído daqui há muito tempo, ele chegou aqui com Terezinha de Jesus e Oswaldinho, né, se não me engano, ou era Moraes Moreira, eu não lembro bem agora. Então era assim, de segunda a sexta. Né? Então você ia ver, então, você tinha contato, né, com os melhores músicos do Brasil, porque essas caravanas traziam os melhores músicos, né, cara? Antônio Adolfo, né? Então você via os melhores músicos aqui no palco tocando. E sempre eu conversava com a galera. Eu fui no camarim, veio da Leni Andrade, né? Tava o Filó Machado tocando piano Fender Rhodes, né? Fui no camarim aí conversando e tal. Os caras, rapaz, vai para São Paulo, vai para o Rio. Isso sempre acontecia quando você começava a conversar, né? Eu acho que os caras nem viam você tocando, mas sabia, acho que eles liam nos meus olhos, né? O meu interesse em querer algo mais, né? Dizer, vai para São Paulo, bicho, vai para o Rio. E eu acreditei nisso, né, cara? Eu acreditei nisso. Eu disse, pô, vai chegar a hora que eu vou mesmo. E tem um cara que ele pode estar aqui nessa live, eu não estou vendo direito, é o Mackley, ele morava no Rio. Ele disse, vamos para o Rio, cara, vamos para o Rio. Eu já tocava com ele por aqui e eu fui. Passei um bom tempo na casa dele, depois foi que eu fui procurar, né? Procurar lugar, ficar em pensão, entendeu? Depois alugar apartamento, isso leva um tempo, né? Isso não é assim imediatamente. Você chega, você vai, né? Vai se Uhum. situando, vai tocando. O seu telefone começa a tocar, né? Isso é muito importante, né? Você está na cidade há um mês, 2 meses, fica olhando para o telefone, puxa, e agora? Estou aqui, né? Dinheiro acabando, né? Mas o telefone, de repente, começa a tocar e você começa, né? Começa a trabalhar, começa a se tornar conhecido. É assim, a vida de músico que vai para lá, para aquelas batalhas, né? Legal você falar do projeto Pixinguinha, até o Marcos aí tá dizendo que esse show que eu acho que você falou, Moraes Moreira e Djavan, nessa caravana aí, que você citou, do Pixinguinha, né, que era um projeto da Funarte, né, Isso, que trazia e acontecia em todo o Brasil, né, e interessante é isso, outras pessoas que já tiveram aqui nessa live lembraram desse projeto, que era super importante, acho que aconteceu até a década de 90. Eu agora não vou saber exatamente, mas pegava músicos de várias regiões, né, e às vezes um músico do Pará com um músico do Rio Grande do Sul e juntava isso para aí. excursionarem pelo Brasil inteiro, né? É. Podia voltar esse Era um, projeto, inclusive, né? um projeto que eu acho assim, não devia ter acabado, né? Porque era um projeto formador de plateia, né? Formador de plateia, e que empurrava muitos músicos para né? Para esse mercado, né? Porque você já tocava por aqui, né? Já tinha uma base do seu trabalho. É legal porque desmistifica um pouco o músico do Sul, né? A galera sempre tem aquela imagem, né? Ah, não, os caras do Rio e São Paulo tocam toneladas mais do que a gente. Cara, não é assim, o dó maior é o mesmo, entendeu? O que muda, às vezes, sabe, a produção, né? A estrutura, entendeu? A gente aqui está muito aquém nesses termos, né? A gente aqui eu acho que nunca teve um sindicato dos músicos, por exemplo, para cuidar da verba, né, da tabela, né, do ensaio, né, como tem no Rio e São Paulo. Você recebe todo mês a tabela. Né? Aí olha lá, tem lá né, todas as atividades especificadas, quanto vai ser cada cachê, né, show internacional, ensaio de show internacional, ensaio.
de balé, né, de teatro. Então tem tudo lá, né? Tem tudo. A gente aqui está muito deslocado, né? Falando geograficamente, mas musicalmente, os caras, esse projeto que eu mantenho aqui desde 2015, que é o Clube do Jazz, ele não é um espaço físico, né? É uma banda, né? As pessoas às vezes fazem entrada no meu Instagram, olha, eu quero tocar aí no Clube do Jazz. Quisera eu, quisera eu ter grana para abrir um clube do jazz aqui. É um grupo musical. A gente tem um espaço que é uma parceria da gente com o teatro, né? Teatro Deodoro. A gente começou em 2015 esse projeto, tocando em bares, tocando em hotéis, né? Foi muito devagar o processo. 2015. Em 2018, nós viemos fazer a primeira apresentação no teatro, foi casa cheia. Daí então ficamos fazendo um show por mês, sempre trazendo um músico de fora, né? Então você percebe a qualidade dos músicos daqui quando você convida o Antônio Adolfo, por exemplo. O Antônio Adolfo mandou as partituras, eu sento com a banda, a gente discute os arranjos, trabalha os arranjos. O Antônio Adolfo chega aqui terça, ele chegou terça meio-dia, terça tarde ensaiou e terça noite tocou com a gente. Ele ficou muito feliz, já falou, pô, eu podia até ficar preocupado, né? Dizer, pô, será que vai acontecer? Aquele maluco lá, vão tocar essa música mesmo? Porque o trabalho do Antônio Adolfo é um trabalho muito apurado, é um trabalho muito bem escrito, né? Não é um trabalho fácil de executar. Né? E tem a naipe, né? Tem o Beto Ferreira, o Rony Ferreira e o Jailson. Né? 3 sopros, né? Sax, tenor, trompete, trombone e a cozinha, né? Eu, baixo acústico, Juliano Gomes, quer dizer, Juliano Gomes deu lugar ao Antônio Adolfo, né? Ele só tocou na abertura, né? Com o Antônio Adolfo. E o Alisson Pai de bateria. Então, assim, aí você vê, né, essa coisa da qualidade, né? Dá para você ter uma ideia da qualidade dos músicos, né? Não fica quem, porque os caras já trabalham também há bastante tempo com essa música instrumental, entendeu? Desde 2015, trabalhando, crescendo, né? Lógico, O naturalmente. Clube do Jazz começou em 2015. Começou em 2015, isso. Legal. O César Serafim falou que é um ótimo projeto. A Uira Garcia falou que é O importante Irá. demais essa atividade, o Irá, de O vocês. Irá da Paraíba, é um grande guitarrista, parceirão. Pô, Marcelo, se você puder falar o nome da galera, eu agradeço, que eu tô com óculos aqui, ó. É, Se eu botar é que óculos, às vezes fica vai aquela. passando rápido, mas alguns eu estou anotando aqui. Olha Passos Júnior como fica. Sax. Não, vou deixar Jú... assim. Eu acho que assim fica ruim, né? Vou deixar assim. Passos Júnior, Mestre Baigon, sou É, fã. o Sax. Passos é um grande saxofonista daqui, uma grande figura, um grande amigo. Quantos músicos que fazem parte desse grupo aí, do Clube do Jazz? Rapaz, o Clube do Jazz é o seguinte: nós tivemos ensaios, isso lá em 2017, 2018, que tinha uma média de 50, 60 músicos nos ensaios. Né? A meninada toda aparecia para pegar arranjos, pegar informação, né? Pegar repertório. Mas, assim, no decorrer desse tempo eu tive que ir mesclando, né? Então a gente não tem uma formação Uhum. fixa, 100% fixa. Ela pode variar, pode ser um outro batera, pode ser um outro tecladista, né? Pode ser um guitarrista, que eu chamo, né, para participar, um trombonista. Então, ela tem, né, a formação é muito, assim, como é que Uhum. eu diria? Ela é flexível, né? Ela é muito Flexível. flexível. Depende do evento, né? Depende do tipo de evento. Às vezes eu chamo uma cantora, às vezes eu chamo, né, um instrumentista que nunca participou com a gente, que está passando por Maceió, e eu convido, olha, vem fazer um som com a gente. O Di Stefano mesmo tocou aqui com a gente outro dia, né? Ele estava na cidade e o nosso batera teve um show fora de Maceió e eu chamei o Di Stefano. Ele tocou de primeira, né? Porque é uma música que é praticada no mundo inteiro, né? Essa música instrumental standard, né? Como a gente chama, né? Você pega lá o Real Book, né? Que é aquele livro dos músicos, né? Você com o Real Book, você toca no Japão, toca em Nova York, né? Tóquio, Nova York, Paris, toca em qualquer lugar, São Paulo, Rio, né? Porque a galera já tem essa manha, né? Essa linguagem, né? Uhum. Vamos tocar Stella by Starlight. Abre lá. Eu passei muito tempo assim, né? No Rio e São Paulo. Saía para tocar com o Real Book, né? Eu levar o Real Book.
tem muitos lugares que você não tem nem ensaio, né, cara? Não dá tempo, né? Assim, o cara toca com o artista, acompanha o artista, viaja, volta, aí pinta um gig desse de noite, né? De, assim, de susto, né? Aí você nunca tocou com baterista, nunca tocou com pianista, mas o Real Book, ele conduz todo mundo, né? Ele é um livro que está aí, né? Tá aí. Muita gente faz xerox aí, né? Muitos põem no iPad, né? Porque hoje em dia é tudo formatizado, né? Muita gente põe no iPad, que ele é assim, né? São quase 500 páginas. Né? Você andar com aquilo toda noite, daqui a pouco ele está rasgado. É. Então, assim, tem isso, né? Tem essa vantagem. E voltando ao clube, nós já estamos há um bom tempo assim, oscilando a formação entre quarteto, quinteto, sexteto, dependendo da necessidade, como eu te falei. Né? Legal, você falou Antônio Adolfo, né? Sempre tem um músico convidado, né? Um artista convidado. Isso, isso. Por aqui já passaram muitos músicos. Eu vou tentar assim, lembrar alguns. O Nelson Faria já veio duas vezes. Nelson Né? Faria. O Nelson Faria é um grande parceiro. Eu conheço o Nelson desde o Rio. Outro dele falou, porra, pai, como é que a gente se conheceu? Eu não lembro. O Nelson Faria dava aula no SIGA, né? Na escola do Ian Guest. Eu estava morando no Rio. Nessa época eu estudei no SIGA. Né? Você estudou com o Ian Guest. Eu não estudei com o Ian Guest. Eu Com o Ian estudei com o Guest, né? Sérgio Nassif. Sérgio Nassif é um pianista de Niterói. Né? Depois eu até passei a tocar com o Sérgio Nassif. Ele achou legal a nossa convivência, ele me chamou para tocar com ele. Eu toquei um bom tempo com ele. Esse é esse mesmo tipo de projeto que eu faço hoje em dia aqui. Né? Isso é começo dos anos 90 no Rio. Né? E o Nelson Faria, ele quando veio para cá a primeira vez, eu trabalhava no Sesc. Eu quando voltei do Rio, eu fui trabalhar no Sesc como técnico de música. Né? Eu era o responsável pela parte de música, né? Estudo de gravação, festival de música, as oficinas, os workshops, tudo passava pela gente. Né? Então o Nelson Faria veio tocar com a Carol Saboia, no Festival de Música. Esse Festival de Música do Sesc acabou, mas deve ter muita gente aí que tem saudade dele pela qualidade, né, que era esse festival. Depois ele tomou outro rumo, né, natural, as coisas vão mudando, claro, né? Tem essa dinâmica da vida mesmo. Mas, assim, esse festival veio Nelson Faria e Carol Saboia, veio Ginga. No dia do Ginga, foi muito engraçado, a Lélia Pinheiro apareceu para dar uma canja. Ela estava aqui em Maceió, quando ela soube que o Ginga ia cantar no Festival do Sesc, ela foi dar uma canja, entendeu? Tivemos aqui o Cristóvão Bastos com o Jardim Macalé. Era assim, o tempo que Só fera. só fera, né? Zé Renato veio aqui, Renato Braz também veio aqui. O tempo que eu passei no Rio, assim, eu fiz muita amizade, né? com esses músicos, esses artistas. Então, ficava fácil você pegar o telefone e ligar diretamente, né? Porque tem a coisa do produtor que é legal, né? Eu acho que o produtor é quem dá o norte para o artista, né? Mas às vezes ele atrapalha um pouco. Você liga para o produtor, o cara bota um cachê, né? Então, aí o artista fala, não, pô, não é nada disso. Estou a fim de dar um passeio. O cara vem aqui de chinelinho de dedo, né? Caminhar na praia, fazer amizade, tocar um pouco. Isso é uma coisa que meio que extrapola, né? Está fora de mercado, né? O cara que tem essa visão, né? Cara, tudo bem. Viver no mercado é maravilhoso, né? Andar ali sempre com cachê nas alturas, né? Bons hotéis para caramba. Mas é legal também você vir para uma cidade de praia, né? Tipo, vou levar meu violão, não preciso levar mais nada, chego lá, vou dar um ensaio, fazer uma participação no show. É bacana, né? Os caras gostam de fazer isso. Então, pelo Clube do Jazz, já teve o Nelson Faria, ele veio duas vezes. Veio uma vez para o Teatro de Arena e outra vez ele veio para o Teatro Deodoro, que é o teatro maior daqui, né? Ele veio participar da festa de aniversário do teatro. E teve o Itamar Sieri, Amaro Sim, pianista. Freitas, né? Amaro O Freitas. grande Amaro, né? O Amaro Freitas, ele estava ainda decolando, né? Estava começando ali naquela coisa, né? E ele veio, fez uma oficina muito legal, né? Muito bacana, e fez um show com a gente. Falei já do Itamar Sieri, teve o Antônio Adolfo, já falei também, teve o Kiko Freitas, né? Kiko Freitas, coisa assim, fora de série, né, cara? Às vezes, eu me belisco, assim, puta merda, a gente fez isso mesmo, né? Porque o cara saiu de Porto Alegre, ele andou de avião o dia inteiro, né? O cara saiu de Porto
Alegre, São Paulo, Salvador, Salvador, Maceió. Entendeu? Aliás, São Paulo, Brasília, Brasília, Maceió. O cara super tranquilo, chegou aqui, fez um ensaio, se divertiu pra caramba, achou legal, foi à praia, curtiu a cidade. E o som, né, cara? O som da gente, quando foi muito legal. Tem uma identificação assim, instantânea, né, cara? O cara começa a tocar, você sabe o que o cara tá querendo, entendeu? O cara é muito foda, né? Toca muito, entendeu? Não é brincadeira. Aí você sente, né, cara, a liberdade, né? Tocar com um cara desse nível, entendeu? Não tem nada preso, né, cara? Tudo flui, entendeu? O cara, pô, dá nem pra falar que é muito louco. É muito louco mesmo. Quem mais? Teve. Eu não estou esquecendo mais ninguém, eu acho. Acho que não. Se eu lembrar, eu digo mais para Aham. alguns aí. Que bacana. Que legal. E quem que é o próximo convidado? Já tem aí o próximo show? Rapaz, nós temos uma agenda até o final do ano, né? Nós começamos esse ano foi muito complicado, né? Assim, né? A gente saiu da pandemia, teve a coisa da lei aí, né? Para negócio de show, né? Para o edital para show. Nós chegamos a pegar o edital de show, também fizemos um bom trabalho aqui. Acho que foi nesse que veio o Derico, dois que eu não lembrava, e veio o Marcelo Martins também. Eles vieram, do Clube do Jazz. A gente tem um compromisso no dia 25 de julho. Eu não posso falar, cara, sinceramente, eu não posso falar, porque Uhum, até o uhum, momento eu não tenho ainda uhum, certeza de que a gente uhum. vai cumprir essa agenda, entendeu? O artista está aguardando, né? Já conversei várias vezes com a produtora, super tranquilo, está tudo encaminhado, mas eu não posso ainda falar, porque pode ser que dê errado e eu vou ficar Não, mal, claro, entendeu? claro, claro. Nós temos 25 de julho, depois tem agosto, não vai ter nada, é setembro. Quem está fazendo agora é shows bimestrais, né? Não é mais mensal. Aí vai ter setembro, também já está tudo certo com o artista. E novembro é o aniversário do Teatro Deodoro. A gente está com um artista assim, de ponta para caramba, um cara que viaja o mundo. Já está palavrado, entendeu? Mas eu não posso Não, falar, claro, claro, infelizmente. claro. Quiserem Não eu tá, poder não tá. falar, dizer, olha, vamos ter fulano, 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 mas não posso porque ainda não tem. Assim, a gente tem uma, uma situação muito louca. Assim, eu posso falar sem nenhuma crítica, né? A Uhum, gente ainda tem pouco apoio assim do setor, né? Do setor que trabalha com cultura, né? A galera tem feito muitos eventos, né? São João mesmo agora foi uma explosão, né? Essa coisa, sabe, artistas de nome, né? Aquela coisa, né? Muita grana envolvida, é claro. Os caras estão fazendo a coisa do lado deles, né? Você tem uma situação política nisso, né? Você uhum, não pode ficar alheio a isso, entendeu? Não pode ficar alheio. Mas assim, mas você tem, dentro da cidade, você tem várias pessoas fazendo projetos, né? Você tem uma orquestra filarmônica que carece pra caramba de apoios, você tem o Clube do Jazz que carece de apoio, né? Você tem os músicos de cultura popular, né? Você tem o pessoal do coco, tem o pessoal, né, do forró, né? Tem a uhum. galera que toca pífano, que faz aquele instrumento artesanal, que vende, né? Aquilo ali ajuda na sua sobrevivência, né? Então, é assim, é muito louco, mas essa galera vive nisso há muitos anos, né? Carente disso há muitos anos, sabe, cara? É um nó difícil de desatar, entendeu, cara? É muito louco isso, né? A galera vive, Uhum. né? Batalha pra caramba, né? Você vai num teatro desse, ver esse cara tocando, depois vai conversar com ele, você vai ver a dificuldade que é para eles fazerem aquilo ali. Entendeu? Os caras não têm condições, não têm estrutura, entendeu? Eu me coloco nessa mesma situação, entendeu? Assim, eu ainda tenho essa condição por uma questão do meu conhecimento, né? Eu conheço muita gente de fora, as pessoas vêm prestigiar o nosso projeto, né? Mas assim, eu inventei meu palco, tá entendendo, cara? Chegou um momento que eu digo, ou eu crio um palco ou eu fico em casa, né? Entendeu? Eu criei Uhum. meu palco, né? Eu inventei meu palco. Ninguém me chama para tocar, ninguém me paga para tocar, eu vou tocar, entendeu? Assim, é meio que parecido com você pegar o seu amplificador, o seu baixo e ir para a rua do comércio, tocar e botar o chapéu, né? É, Uhum. é isso, só que numa outra dimensão, tá entendendo? É a mesma coisa, né? É a mesma Uhum. coisa.
Você botar o chapéu ali ou você ir para o teatro sem condições. Eu acho a mesma coisa. Né? É uma situação muito parecida. Graças a Deus a gente tem o público, né? O público, ele prestigia, né, cara? Sempre que a gente faz esses shows, é casa cheia. Já Que tivemos massa, oportunidade assim, que legal. não, as pessoas voltarem, entendeu? Voltarem porque não tem lugar. Agora mesmo, nós estamos fazendo um projeto, eu resolvi dar um giro na cidade. A gente tem lugares bacanas, veja bem, você tem a noite, né? Como em toda capital, né? Você tem a noite. Tem o cara que toca, se defende lá, fazendo voz e violão, cover do Legião Urbana. Você tem isso em todo canto. Você vai ter em Recife, vai ter em Olinda. Aqui tem também. Só que eu digo, não, vou dar um giro com o Clube do Jazz. Vamos tocar em locais bacanas, onde a pessoa possa sentar lá para ouvir música. Não é para chegar lá e ficar aquele blá blá blá, entendeu? Porque eu acho isso muito incômodo, né? Você ir no canto tocar e logo uma música instrumental, né? Que é aquela Uhum, música da galera fluindo, né? Ficar ali sentadinho, ouvindo, tomando um vinho, curtindo. Não precisa ficar, né? Aquela falação alta. Isso é uma coisa, assim, passa também por um processo meio que educativo, né? De público, né? Você está formando plateia, né? uhum. Felizmente. Então, aqui teve já a Coberta de Flor, que é uma casa muito bacana. Tem o Café do Sobrado. O Café do Sobrado, Que pô, o tava aqui pessoal na lá live, vende. eles mandaram até um alô para você aí. Ah, que legal. O Café do Sobrado é o seguinte, é um café, né? É um café, um espaço pequeno, 40 lugares. Quando a gente anuncia, já esgota, entendeu? 40 lugares, né? O Marcelo, Maceió tem 1 milhão de habitantes, né? É muito louco você, numa cidade de 1 milhão de habitantes, e tocar num teatro de 120, 180 lugares e tá vazio, né? Tem alguma coisa errada, né? Não é? Hum, 1 milhão de habitantes, hum. né? O cara faz um show na praia, bota 30, 40 mil pessoas, 50 mil, né? Assim, são as camadas, né? Você tem as camadas, né? Eu acho que a nossa camada é muito legal, né? Tem gente muito boa que gosta dessa música, está interessado nessa música, entendeu? Eu já pensei em fazer do Clube do Jazz um clube mesmo, sabe? Tipo assim, chamar 50 pessoas bacanas e dizer, olha, eu vou trazer o Toninho Horta, custa tanto. Você quer participar? Entendeu? Eu vou terminar fazendo isso uma hora, porque isso acontece na Holanda. O Nelson Faria me contou um caso de um camarada lá que faz assim, né? Ele não depende de ninguém. Ele tem um público, né? Que eu acho que às vezes é legal você não depender, né? Depender é muito louco, cara. Você fala com a pessoa, não, vamos fazer, aí daqui a um mês, vamos fazer, e depois não fazer é foda, cara. É muito louco, né? Eu não tenho essa pegada, sabe, cara? Eu não aguento. Entendeu? Se o cara vier pedir uma coisa para mim, se eu não puder, ser bicho, não rola. Não rola. É muito mais fácil, né? Não rola do que enrolar, né? Uhum. Que bacana. E é importante isso que você falou de formar público, né? Formar plateia, né? Muitas pessoas às vezes não conhecem o jazz, né? Porque o jazz é uma música, como você falou, que está pelo mundo aí, mas não é uma música assim pop, né? Que toca em FM, em rádio, né? Que está na televisão, né? É uma música que já é muito antiga, consagrada, que tem um público fiel no mundo inteiro. Mas, assim, não é, como você falou, aquela música que atrai 40 mil pessoas para um show na praia, né? Então, Não, realmente, não. divulgar a música instrumental, o jazz, a música brasileira, com esse perfil como você faz, é muito bacana, assim, uma boa iniciativa. Eu costumo brincar, sabe, Marcelo, que o Clube do Jazz, ele toca tudo, né? Nós tocamos Hermeto, tocamos tango, né? Tocamos Piazzolla, tocamos samba, né? Tocamos choro, se possível, tocamos choro também, e tocamos jazz, né? Porque assim, o cara fala, o que é jazz, né? O jazz é aquela música que você pode improvisar, que você pode brincar com ela, né? A bossa nova, né? É o jazz brasileiro, né? Todo mundo fala isso, né? Pelas suas cadências harmônicas, ele proporciona isso, né? Que o músico improvise, conta uma história ali. Então, assim, eu costumo brincar, né? Que a gente toca tudo e até jazz, né? Porque às vezes o cara fala, pá, jazz, música chata, não sei o quê. Tem pessoas que acham chato, pô, paciência, é o seu direito, né? Tem gente que fala mesmo, né? Fala, pô, bicho, eu não tenho, fico pensando demais e tal.
o saxofonista está ali improvisando, eu não sei o que ele está falando. Cara, isso é tão simples, né? Você tem forma, né? Eu acho que é por isso que a gente, quando vai tocar nos lugares, às vezes as pessoas não aplaudem, né? Eu fui tocar no Festival de Jazz do Shopping Rio Mar, em Recife, e eu vi isso, entendeu? Mas assim, você vai tocar no shopping, né? Não é um local mesmo, né? É um local legal, é bacana, um festival lindo, maravilhoso, mas assim, o local, você tem um local de circulação do público, né? O normal seria um local que pudesse parar ali e curtir, né? Tomar uma coisinha ali e Uhum. curtir a música e aplaudir, né? Então você começa a ver que as pessoas não prestam muita atenção, não aplaudem, né? Entendeu? Não aplaudem, porque ela não tem ideia de como é o jazz, né? A questão da forma, né? Você tem a melodia, você tem uma segunda parte dessa melodia e você tem os improvisos obedecendo essa forma, né? A, B, A, ou A, B. Então, as pessoas não têm ideia, né? Não têm ideia de que a música tem isso, né? E, assim, os improvisos, às vezes, as pessoas não sabem que o cara está improvisando. O cara pensa que é outra melodia que entrou, né? Não é um improviso. É uma coisa cultural mesmo, né? Você precisa esclarecer para as pessoas o que se trata, né? Não que a gente faça aquela coisa chata, né, Marcelo? Tipo, concerto didático, né? Concerto Uhum. didático, você começar e parar para dizer o que é, a gente não faz isso. No máximo, eu provoco a galera que aplauda, né? Galera, olha, se vocês aplaudirem, nós vamos ficar muito felizes aqui. Eu sou capaz de trocar o seu aplauso pelo meu cachê. Eu costumo brincar assim, né, com o público. Mas é uma brincadeira. É uma coisa para descontrair, né? Para a galera perceber que a gente está ali fazendo uma coisa bacana, né? Entendeu? Uhum. O Irá tá até falando que João Pessoa tinha evento de música instrumental na praia e sempre teve bom público, né? Ele falou que falta vontade política, às vezes, enfim. Vontade política. Né? Isso é um problema do Brasil, então. Né? Se você for olhar, vai ter isso em Recife, vai ter isso em Salvador. Né? Salvador tem a Jean Man, né? Há mais de 20 anos, 18, 20 anos, que virou meio que um evento assim, bem particular, começou com pouco apoio, hoje já tem mais apoio, mas tem essa coisa. Eu acho que em todo canto tem, né, cara? Se você for olhar no Rio de São Paulo também, o cara que faz o Festival de Rio das Ostras, de Búzios, né, daquelas cidades serranas também, né? Eu acho que essa galera são verdadeiros heróis, né? Eles devem ralar pra caramba, né, para tirar um troco, né, dos órgãos públicos, né, para ajudar o festival. Eu acho que eles pegam uma boa grana, depende da iniciativa privada, né? Que Uhum. aparece muito parceiros. Aqui nós já tivemos, Marcelo, o Marcel Jazz Festival. Eu acho que aconteceram ali umas 8 edições, eu acho. Era do caramba. Mas era assim, era um festival, dois caras de fora, daqui de Maceió, né? Um suíço, o Felipe Grivel, e um cara do Paraná, o Rogério Carnatiali. Eles começaram esse festival aqui e era, era na praia, né? Começou assim, como uma coisa lá no Bar Brasil, lá na praia, de graça, né? Veio Cama de Gato, veio Mago Ciribelli, veio uma galera, era tipo assim, uma coisa despojada mesmo. Aí foi crescendo, aí foi para Pajuçara. Pajuçara fizeram tipo um circo, né? Lona e tudo, um evento cercado já, né? Com bilheteria, entendeu? Mas assim, você tinha ali o Bradesco, tinha a Varig, tinha grandes patrocinadores, né? Era do caramba. Dali, ele foi para o Hotel Jatiuca, que é um grande hotel daqui, né? Então você tem lá Arturo Sandoval, Egberto, Hermeto, Duofel, Badalroy, Gilberto Gil, Gal Costa, João Bosco. Depois o festival começou a ficar com aquela cara de Montreux, né? O festival de Montreux lá na Suíça, né? Uhum. Ele Onde você já no começo tocou, era, depois você pode é, falar disso também. o Dos festival eventos você de já jazz de tocou Montreux, fora. é, o Festival de Jazz Montreux, ele começou assim, né, assim, trazendo artistas de ponta da música instrumental. E depois eles começaram a colocar cantores, né? Aí vamos fazer a Noite Brasileira. Aí você já tem até o Tchan É tocando na Noite Brasileira, entendeu? verdade, uma É, vez teve El Chan. Tem não, é rock, né? muito louco, Tem né? É hip muito. hop, né? É. Não, mas assim, isso tem em todo canto também, né, cara? Não é só Sim. Montreux. Estados O Unidos free tem jazz era assim, né? Lembra do free jazz? free jazz também.
começou a botar cantores também, né? Nós fomos a Montreux, eu acho que foi em 96 ou 97. Eu voltei do Rio para Maceió em 96. Tive uma viagem antes com o Júnior Almeida e o Ricardo Mota, né, dois músicos daqui. Nós fomos para fazer uma turnê na França por 2 semanas, né, tocando só ali no sul da França. Mas depois eu fui com o Ivanildo Rafael. Essa ida para Montreux, ela partiu desse Maceió Jazz Festival. Você vê como é importante o festival com caráter internacional, né? O Arturo Sandoval veio com uma orquestra de Miami, né, uma big band de estudantes da universidade. Aí a direção dessa orquestra eles viram a orquestra daqui tocando, a orquestra do maestro Ivanildo Rafael. Ele fez o convite, olha, vocês podiam ir para Montreux e tal. O cara, isso foi uma batalha, cara, negócio assim de descabelar, né? Você imagina você sozinho, às vezes, fazer um voz e violão na Europa. É difícil conseguir passagem. Imagine passagem para 20 e tantos músicos, mais a família do maestro, entendeu? Mais convidados. Cara, foi para cair os cabelos, entendeu? Para conseguir essas passagens, entendeu? E nós fomos para lá. E Montreux, você tem o grande festival e você tem o Montreux Off, né? Montreux Off é onde essas bandas, né, emergentes, convidados, né, de diversos países aparecem para mostrar sua música. E nós somos nessa aí, entendeu? Nós não tocamos lá na sala Miles Davis, né? Nós não tocamos naqueles salões. $100 o ingresso, né, velho? $100 o ingresso. Você vê Marcos Miller, vê Maria Bethânia, era $100, entendeu? Então nós tocamos no Montreux Off. O Montreux Off é o seguinte, eles destacam várias cidades ali no entorno de Montreux, né? Tem uma cidade até na divisa com a Alemanha, né? Brienz. Então, essa cidade recebe esses artistas, né? Novos artistas, no seu trabalho. Olha, a estrutura igualzinha lá do festival. Foi a primeira vez que eu vi um piano Bosendorff na minha vida, né? Você chegar num local para tocar assim, teatro ao ar livre, assim, puta gramado, né? Que negócio, verãozão europeu, né? Todo mundo sentadinho na grama, entendeu? E um puta palco e tinha lá um piano Bosendorff. O nosso pianista, Antônio Carlos, quase tem um treco, né? Eu cheguei mais cedo para ajudar na montagem. Eu era meio que o contato, né, da orquestra com os técnicos era comigo, né? Então eu cheguei mais cedo. Quando eu vi aquele piano, eu falei, caramba, puta que pariu, nunca tinha visto, né? E quando o Antônio Carlos chegou, sem saber o que estava esperando, quase tem um treco, né? Eu falei, caramba, puta. E assim, cara, você toca naquelas cidades e é muito aplaudido, né? O público gosta demais da música brasileira, né? Todo mundo sabe disso, né? Careca de saber, né? Naquele ano, eles estavam homenageando a Elis Regina. E nós levamos uma grande cantora daqui de Maceió, a Leureni Barbosa. A Leureni cantando tudo da Elis, né? Cara, era chocante. E o maestro também não caiu na besteira de querer tocar jazz, né? Ele foi tocando chorinho. Ele fez um repertório de chorinho. Esse maestro daqui, ele bebeu muito na fonte do Severino Araújo. Ele tocava sax, mas ele tocava, assim, boa parte do repertório do Severino, tocava alguma coisa autoral também, mas tocava Garota de Ipanema, tocava Wave, músicas que são conhecidas no mundo inteiro. Então isso aí era muito legal. Ainda mais a Loreni cantando Elis Regina, né? Cara, foi a mistura encaixou, né? Assim, certinho, entendeu? Foi muito legal essa temporada. Fizemos vários shows, foi assim, muito sucesso. E Montreux, pô, você conhece lá, você vai conhecer. É um lugar assim, muito foda, né, cara? A estrutura da cidade, entendeu? O próprio festival, né, cara? Você circula ali na beira do lago, você vê todo mundo. Tem um ensaio lá, cara, foi muito engraçado isso, um ensaio da Big Band, era um tributo, né, do Phil Collins, né? Os caras estavam ensaiando com a janela aberta, assim, né? Aí chega eu, Antônio Cabo e Norberto, assim, o guitarrista e o pianista, né? E eu. Ficamos assim, né, cara? Paralisados olhando, né? Quincy Jones regendo, somente, né? Quincy Jones regendo ali aquela banda All Star, né? Bob Mintz, Arturo Sandoval, o baixista era o Nils René Austin Pedersen, né? Nhope, né? Os caras chamam de Nhope. Cara, o negócio
assim, do outro mundo, né? Os caras Phil Collins na bateria. Phil Collins na bateria. Esse show Legal. tem no YouTube esse Uhum. show. Era um show, essa ideia foi de Phil Collins, se não me engano. Negócio chocante, né, cara? Assim, fora do comum. Que massa. E você morou 10 anos no Rio, não é isso? De 86 a 96? 10 anos. 10 anos no Rio. Passei uns 5 anos com a Orquestra Tabajara e depois... porque, assim, a Orquestra Tabajara era muito legal, mas eu tinha outras ideias também, né, cara? Tipo Uhum. assim, a gente tocava de terça a domingo quando eu entrei na orquestra, né? Uhum. Eu, quando cheguei no Rio, eu completei 30 anos. Em um mês no Rio, eu viajei o que eu não tinha viajado em 30 anos. Entendeu? Você começa, né? Portugal 2 vezes, aí Brasil inteiro, porque a Orquestra Tabajara, naquela época, ela tocava fixa no Circo Voador aos domingos. Mas Uhum. sexta ela estava em Brasília, sábado ela estava em Curitiba, interior de São Paulo. Então a gente não parava no Rio praticamente. Tocava de terça a domingo. Cara, era uma loucura mesmo. E eu comecei a tocar, a fazer substituições, né? Uma hora era do Jorjão que me chamava, outra hora era o Adriano de Pone. Olha, tem um show ali, vai fazer para mim com a Eliana Pittman. Aí eu ia. Aí tinha baile da orquestra, o maestro não gostava que mandasse sub, né? Ele não gostava de substituto, ele era meio estranho, né? Comecei a ficar meio puto. Ah, não mande substituto, eu não gosto, tá bom. Então chegou uma hora que eu tinha uma carga de trabalho ali, paralelo à orquestra, que eu tive que optar, né? Eu falei, não, vou Uhum. ficar. Você paga um preço, filha da mãe, né? Você está certinho ali tocando de terça a domingo, aí você zera, né? É parecido quando eu cheguei no Rio, né? Você chega no Rio, você zera a sua vida, né? Aqui em Maceió, quer dizer, pô, você é o melhor baixista de Maceió. Eu cheguei no Rio, não era ninguém, entendeu? Você começa do zero, né? Estica lá a fita, zero, né? Começa tudo, né? Então, eu comecei a fazer trabalhos, né, paralelos à orquestra. Eu citei naquele release que eu enviei, assim, alguma coisa com Jamelão. Com o Jamelão, eu posso falar, foi com a orquestra, né? Quando eu entrei na orquestra, eu fiz um show em Brasília, fiz um show no interior do Rio, em Campo Grande, aí a orquestra foi fazer uma temporada no projeto 6 e meia, né? Que era o Pixinguinha, né? 6 e meia, Uhum. aquele que eu estava falando. 6 e meia. Era no Teatro Carlos Gomes, que era na Praça Tiradentes, né? Você tem o João Caetano de um lado, do outro lado aqui o Carlos Gomes. Então a gente chegava lá para tocar de 6 e meia. E a gente, depois o Emílio Santiago, no mesmo teatro, no mesmo projeto. E era a Orquestra Tabajara de Jamelão. Era muito engraçado. O Jamelão é uma figura assim, adorável, né? Todo mundo adorava ele. Ele tinha uma coisa assim de bruto, né? Aquele cara bruto, assim, aquelas borrachas no dedo, né? Ele tinha várias borrachas dessa de dinheiro aqui, né? Ficava aqui nas mãos, né? Ficava microfone aqui. Mas assim, era um cara muito legal, né? Ele tinha uma brutalidade, assim, os caras falavam, pô, o Jamelão é muito bruto, cuidado com ele e tal. Mas, cara, ele era um cara muito carinhoso, brincava com todo mundo. Ele inclusive, fez uma comigo, assim, na apresentação, né? Apresentando a orquestra toda, e quando chegou, e no contrabaixo, aquele rapaz que tem o nome do remédio de matar barata. É figura, né? Uma figura da porra. Félix Baigon. Assim, o Nelson Gonçalves foi substituição, foi o Jorjão, né? Aliás, com o Jamelão eu toquei esse 6 e meia e depois toquei em vários momentos com ele. Gravei um LP, né? Tem um LP dele, Lupicínio Rodrigues, né? Ele cantando Lupicínio. Eu gravei esse LP com a Orquestra Tabajara e depois eu tocando no Circo Voador, ele aparecia, que ele era notívago, né? Ele batia todos os bares ali da região da Lapa, todas as noites. A gente estava tocando lá no circo, ele aparecia. Aí o maestro, e agora uma canjinha aqui do Jamelão. Ele vinha lá, cantava esses moços, cantava aquelas coisas, né? Dor de cotovelo. Era, pô, sucesso em todo canto que ele abria a voz. Às vezes nos clubes, no subúrbio, ele sabia que a Tabajara ia tocar sábado à tarde, lá no subúrbio ele ia dar uma canjinha também. E
assim, com o Nelson Gonçalves, o Jorjão, esse que eu falei no começo, né, que tocava com Simone, Ney Matogrosso, um bocado de gente, o Jorjão me colocou para fazer sub para o Nelson Gonçalves em alguns momentos. O baixista do Nelson era o Jacaré. Né? Esse cara já morreu, mas é muito famoso. Ele, não sei se você deve lembrar, ele tocou muito tempo com Emílio Santiago, né? Depois com Elba Ramalho. Mas ele é da noite, ele tocava no Rio, mais em boate. Leni Andrade também, tocou muito tempo com Leni Andrade. E eu fiz algumas temporadas, assim, essa coisa de viajar, né? De você tá no Rio, aí vai para Belo Horizonte, aí faz 2 dias lá, sexta e sábado, aí volta. Na outra semana, Brasília, volta. Então eu fiz algumas coisas assim com o Nelson. Não cheguei a gravar com ele. A nossa conversa era aquela de aeroporto, chegar cedo, conversar um pouco, e daí viajar, né, e tal. Mas assim, ele era muito reservado, né? Ele com a filha dele, que era produtora dele, né? Tem uma história engraçada com ele, em Belo Horizonte. Ele chegou no aeroporto, assim, chegou mais cedo, ele falou, ele com o cachecol aqui, né? Ele falou, pô, tô meio rouco hoje. Essa madrugada eu fui desligar a bomba da piscina e estava caindo um chuvisco ali, né, uma chuvinha, e eu acho que eu fiquei meio gripado. Eu acho que hoje eu vou cantar tudo um tom abaixo. Você imagina, tudo escrito, né? As partituras, o cara dizer que vai cantar um tom abaixo. Era essas pegadinhas, né, da vida de quem é músico. Mas a coisa de tocar em baile e orquestra favorece muito ter esse jogo de cintura, né? Porque você toca um repertório muito grande, às vezes muda uma coisa, entra outra, né? Tem que saber improvisar, né? Acho que é uma boa escola, né? É uma boa história. E nós tocamos O um próprio tom Gifone abaixo. Própria... tocou, né? Em banda de baile Não, o também. Gifone tocou muito. O Gifone tocou com o Márcio Cipó, deve ter feito muita substituição na Tabajara também. Eu, quando cheguei no Rio, o Gifone era o baixista da hora, né, cara? Tocava com o Emílio, tocava com o pessoal da Bossa, que aliás ele toca até hoje, né? O pessoal da Bossa Nova, Menescal, Wanda Sá. Ah, o cara está perguntando por Marcos que me chama Baigão. Peixoto. Esse cara, um grande abraço, viu, Marcos? O Grande Herbert do abraço, olha o Herbert. Japão também mandando um alô. É nada, Herbert Azul. esse cara está em Campinas, isso é maloqueiro. Você é um grande amigo, eu trabalho com ele por aqui. Mas assim, Mas o Baigon. hein? Não, pode falar, depois você conta a história do Baigon. Não, o Baigon, cara, é engraçado, virou folclore isso, né? Tem muita história, mas nenhuma verídica, nem eu lembro, isso é coisa de criança. Aliás, eu comentei com você, né, que a grafia do Baigon até os anos 80, né, até 85 por ali, era com Y, né? Aqui, se você pegar os jornais antigos aqui, os panfletos de show, né, os programas de show, eu estou lá com Y, né? É muito engraçado. E eu fui para um encontro lá no Clube do Samba, né? Era um encontro nacional de músicos. Saímos daqui, eu mais uns 4 ou 5 amigos, participar desse evento, e teve uma palestra do Gilberto Gil. O Gilberto Gil fez a palestra e tal. Quando terminou, fica aquela muvuca ali, né? Encostada, pedir autógrafo, tirar foto e tal. Aí eu falei, mestre, me dê um autógrafo aqui. Aí estendi o meu crachá para ele, né? Ele virou o crachá aqui, o crachazinho assim de papelão. Ele começa o nome, eu disse, Baigon. Ele disse, Baigon, uma boa barata para você. Só que ele botou o Baigon com I, né, cara? Pronto, a partir desse momento eu incorporei. Eu digo, não, Baigon com Y, nunca mais, né? Incorporei porque, porra, vem do mestre, né? Tá aniversariando hoje ele, né? 81 anos. 81 anos. Gil é de 42, né? Grande, 1942. grande Gilberto Gil. Mestre. Respeitado pra caramba, adoro. Muito bom. E grande músico também, né? Um grande músico, né? Um grande instrumentista. Então, esse negócio de Baigon, isso era brincadeira de garotada, de rua, né? Tem uma história do Antônio Carmo, né? O Antônio Carmo disse que eu fui civil o exército e tinha um sargento barata, né? Aí, o cara queria me dar uma punição, aí eu falei, pô, você veio me dar uma punição? Eu vou te matar, eu sou o Baigon. Mas isso é fuleiragem, isso não aconteceu. Você serviu no exército? Nada, Silvio, não, fui dispensado.
Muito especial. É, Aham. muito Que especial. bacana. E você ficou 10 anos no Rio de Janeiro, aí por que você decidiu sair de lá e voltar para a sua terra natal? Cara, o Rio de Janeiro tem aquela coisa do sucesso, né? Às vezes, eu brinco com a galera aqui, né? Tem uns caras assim que dizem, pô, pensava que você fosse fazer sucesso como o Djavan, né? Isso tem até uma dosezinha de maldade, né? Dos caras que faziam isso. Eu levava na sacanagem, porque você vai para o Rio, você tem diferentes interesses, né? Tem um cara que quer ser arranjador, né? Tem um cara que quer ser instrumentista só, tem um cara que quer fazer o disco dele lá, com os músicos de lá e tal. Assim, eu fui meio que na onda, né, aquela onda do Projeto Pixinguinha, né? Tipo, eu digo, não, eu vou tocar, né? Eu tinha na minha cabeça, assim, uma coisa meio de mão de obra, né? O mercado está lá, né? A pessoa ganha grana Uhum. lá. Aqui quase não tinha nada, né? Entendeu? Então lá as oportunidades estavam lá, entendeu? Então eu fui atrás dessas oportunidades, né? Eu fiquei aquele tempo lá e chegou um momento, Marcelo, confesso a você que as coisas ficaram muito difíceis para músico, né? Para músico. Os estúdios fecharam, né? Os estúdios fecharam, poucos artistas atuando, né? Você tinha assim, os artistas de ponta mesmo, né? Gal Costa, Djavan, Milton Nascimento, esses caras nunca pararam, né? Esses caras tiveram, assim, momentos, o próprio Djavan teve um momento que ele se recolheu, ficou mais em casa, cuidando das coisas, cuidando da produção dele, montando estúdio, né? O cara já com uma estrutura, né? Pode fazer isso. Você vê um Chico Buarque, por exemplo, Chico Buarque toca show às vezes de 8 anos, né, bicho? Músico nenhum aguenta isso. Né? O cara que toca com ele vai dar aula, vai tocar com outro, vai inventar alguma coisa, né? Senão morre de É o fome. Né? Jorge Helder, né? É, Que é o baixista. então, assim, chegou um momento, cara, também que os músicos começaram a mudar para São Paulo. Os músicos, né? Mão de obra, estou falando. Galera de estúdio, galera de show, começou a mudar para São Paulo, porque o Rio ficou muito difícil, né, cara? Tem a questão da violência, né? Você saía de casa, não sabia se voltava, né? Que, aliás, é cíclico, né? É cíclico essa coisa no Rio. Ela vai e volta, vai e volta. Ninguém resolve, né? Guerra, facções, aquela coisa toda. E isso reflete em tudo, né, cara? Reflete em tudo. Ninguém quer sair na noite, aí à noite não tem trabalho. Né? Não tem trabalho. As casas noturnas fecharam, quase todas. Né? Naquela época que eu vi no Rio, fecharam todas, né? Assim, na época que eu morei no Rio, tinha People, que era um bar de música instrumental, tinha o Rio Jazz Club, tinha o Mistura Fina, né? E você tinha o Free Jazz lá no Hotel Nacional, né? Todo ano, né? Que acontecia aquele festival de jazz. Né? Canecão. Não, o Canecão Mais era a grande coisa, público, né? era coisa de mercadão, né? Era coisa que Uhum. atendia o mercadão, né? A música da novela, né? Uhum. Sempre vai ter isso, né? O Canecão era perfumaria, né? Assim, era aquela coisa, mas não era uma música assim como você tem no People, no Rio Jazz Club, no Jazz Mania. No Rio Jazz Club você tem as melhores orquestras lá, entendeu? As orquestras vinham para São Paulo e iam para o Rio, entendeu? Então, assim, você tem uma vida noturna. Sim, tinha o Jazz Mania também, que eu esqueci, eu falei de Jazz Mania. Jazz Mania você viu o Pat Metton, né? Entendeu? Você viu o Hermeto, né? Você viu o Sivuca. Puta casa, pequenininha também, tipo, o quê? 100, 120 lugares no máximo. Né? Casinha de nada, assim, de esquina, assim, um negócio estreitinho, lotado toda a vida, entendeu? Então a coisa começou a cair, né? Começou a cair e chega um ponto que eu falo, cara, eu vou voltar para Maceió, né? Vou voltar para Maceió. Mas assim, não é voltar com nenhum sentimento de derrota, né? Uhum. Voltar, produzir, continuar com o meu trabalho. Aqui em Maceió, quando eu voltei, eu comecei a produzir todo mundo, né, cara? Sabe aquela coisa? Não é de você ser o bonitão, né? O queridão, não. É questão da tua competência, do tempo que você ralou lá fora, as pessoas enxergarem uma capacidade de fazer um trabalho legal com você, uma produção de um disco, uma produção de um show, entendeu? Então eu comecei a ser muito escalado, assim, para trabalhar com esse povo todo. Depois fui chamado para trabalhar com o Sesc, né? Que era um espaço novo, né, na cidade, um centro cultural que estava sendo inaugurado ali no centro. Então, assim, eu
meio que não começo do zero, né? Eu cheguei aqui, eu comecei a ser requisitado, Uhum. né? Todo mundo chamando para trabalhar, para olhar. Esse trabalho no SESC, ele foi muito legal, mas ele tem um momento que eu começo a ter um certo cuidado, porque eu tenho exemplos aqui de amigos músicos que começaram a trabalhar em repartições públicas e largaram o instrumento, né? Você sabe que o instrumento é ingrato, né, cara? O instrumento é ingrato, você não pode largar a mão dele. Eu estou olhando para o meu baixo acústico ali, meu baixo elétrico ali, o arco aqui. Você tem que estar em atividade, cara. Você não pode parar, entendeu? Você não pode parar. Então os caras começam a trabalhar numa repartição de cultura, uma coisa dessa, e largam o instrumento para lá e não toca mais. Entendeu? Uhum. Eu tinha muito medo disso. Entendeu? Eu tinha medo. Confesso a você, eu tinha medo de dizer, não, pô, eu não posso parar de tocar. Eu continuei tocando, mesmo trabalhando no SESC, né, eu tinha horários, né, que eu me dedicava ao meu trabalho. Uma troca com a instituição. Né? Eu tinha esse diálogo, entendeu? Eu dizer, olha, dia tal vou viajar. Eu fui para Portugal. Né? Fui para Portugal, trabalhando na instituição. Mas isso foi documentado, tudo. Né? Não é uma coisa assim, você amanhecer e no outro dia está em Portugal e ninguém sabe onde você está. Não, era Uhum. uma coisa responsável, né? Entendeu? Uhum. Então eu tinha esse diálogo, tinha essa relação com a instituição. Eles me respeitavam, né? E eu respeitava a instituição, os horários, cumpria os horários, mas também eu dava o meu melhor, né, cara? Assim, essa coisa do Uhum. festival, gravação de CD, gravação de DVD, tudo era muito bem pensado, não era nada feito, sabe, na arrumação, era tudo certo, tudo um projeto, né? Porque a instituição, ela tinha esse lado, né? Ela não, o SESC, né, no Brasil inteiro, né? O SESC no Brasil inteiro, eles trabalham pensando em projeto, né? Não tem nada feito assim, nas coxas, né, como a gente chama, né? É Uhum. tudo, é tudo elaborado, né? Isso é uma grande sacada deles, assim. É isso. Bacana, que bacana. E deixa eu perguntar, quais são, eu não te perguntei, quais são as suas influências, assim, como baixista, como músico, quem são seus artistas favoritos aí? Cara, Contrabaixistas? eu sou da velha guarda, né, Marcelo? Eu sou da velha guarda. Eu convivi com alguns deles, né? Luizão Maia, né? Luizão Maia, eu tocava no Sobre as Ondas, uma boate lá em Copacabana, e o Luizão Maia aparecia lá, né? Ele se virava também, né? Ele, apesar de ter tocado com Elis, com Djavan, com Sivuca, chega um momento da vida dele que ele também está, né? Tá circulando, né? Na mesma área de todo mundo, entendeu? Tipo, ó, sábado, você está de boa, vai lá fazer boate, entendeu? O Luizão fazia isso. Eu Uhum. convivi com o Luizão. Né? O Luizão ia lá tocar, eu via ele tocando. Cisão Machado, né? Eu vi o Cisão Machado muito Grande novo, decisão. tocando aqui em Maceió com o Djavan, entendeu? Muito novo ainda, tocando aqui com o Djavan. Assim, esses baixistas assim, mais de MPB, né? Não é a turma do virtuoso não tinha aparecido ainda, né? Você tem o Paulo Russo, né, que era um cara virtuoso, mas ele não tinha mídia, né? Ele era um cara restrito ali aos bares do Rio. Ele tocava em bar, né? Conheci o Paulo Russo tocando na Lagoa, tocando no Chico's Bar, tocando na Modern Sound, né, que era uma puta loja de Sim, instrumentos de na Barata CD, Ribeiro. Barata Ribeiro, isso. Pronto, ali era o lugar dessa galera. Ah, Paulo Russo, cara, porra, era foda. O cara tocava demais, né? Sérgio Barroso, esses são os baixistas assim que eu tenho mais como, né, o Adriano Gifone, né, o próprio Adriano, Jorjão. São os baixistas que eu tenho como influência, que eu vi muito, né? Eu convivi também, né? Porque é legal você ouvir uma coisa, você conviver, ir na casa do cara é outra coisa, né? Isso não tem preço, né? Você dizer, pô, eu fui na casa do Adriano, pô, toquei lá com ele, cara a Lá na cara, Tijuca, lá na né? Tijuca. Você conhece bem o Adriano? Eu já Adriano é figura. entrevistei ele algumas vezes quando eu trabalhava em jornal também, fiz live com ele aqui. Ele morou em É um- Brasília, né? Um tempo, né? Morou em Brasília. Ele é cearense, mas morou em É, Manaus, Olinda, estudou em Brasília um tempo, é, aí foi para o Rio em 83, né? Tá no Rio já 40 é. anos. O Adriano está na fila para vir para aqui para o Clube do Jazz, né, cara? Isso é uma dívida que se eu não conseguir, eu não vou pagar nunca esse mestre, né, cara? Eu já fiz algumas investidas, assim, já tentamos. Porque o lance do Adriano é legal, porque ele tem muita didática, né? Ele é um grande professor, entendeu? Então, vai chegar um momento que ele vai vir aqui, vai tocar o show também, vai fazer. Nós já tocamos 2 temas dele aqui
Clube do Jazz. Ele mandou as partituras, nós já tocamos. Mas assim, eu tenho esse interesse, né, em trazê-lo um dia. Vai chegar o momento, né? Chegar o momento. Falando de baixistas de fora, tem o Ron Carter, né, que é um cara que eu ouço o Ron Carter, tem o vinil dele aqui, né? Vinil Mestre. lá, entendeu? E depois começam a vir aquelas pérolas, né? John Pattucci, o Victor Uten, Marcos Miller, né? Marcos Miller. Esses baixistas assim mais virtuosos, mais é muito legal, né? O aparecimento deles foi muito legal porque eles colocaram o baixo na frente, né? O baixo andava na cozinha toda a vida, né? Eles colocaram o baixo à frente, né? Dos trabalhos, né? O Jaco, Eu Jaco Pastor, Jaco claro, porra, ouvi muito, Pastorius. ouvi pra caramba. É. Aí tem uma coisa engraçada assim que eu falo, eu dou pouca aula aqui, sabe? Assim, tem pouca gente que se interessa por aula. Aqui tem uma coisa engraçada, não é nenhuma crítica, entendeu? É assim, o cara encontra você na rua toda hora, porra, quero fazer aula com você, e nunca aparece. É muito engraçado isso. E assim, alguns alunos que eu peguei, eu percebi o seguinte, os caras têm YouTube hoje em dia, né? O YouTube mostra tudo, né? Isso é uma grande confusão, cara, porque você nunca vai tocar o que o Victor Victor toca, sabe? Aquele slap dele, aquele... Cara, aquilo ali é dele, entendeu? Uma criação dele. Você vai fazer slap, mas você nunca vai chegar naquele nível. É muito louco, né? Assim, é a voz do cara aquilo ali. Eu costumo dizer, né? Aquilo ali é a voz do cara. E os caras, às vezes, querem estudar isso, entendeu? E essa não é minha praia. Essa não é minha praia. Minha praia é a partitura, é a harmonia, é saber se colocar, botar o pezinho no chão direitinho, entendeu? Então, quem estuda comigo com esse interesse vai ter algum resultado, né? Agora, o cara que quer fazer essa coisa mais, como é que eu chamaria? Às vezes eu brinco, eu digo que é esse malabarismo, né? Essa coisa de ser Uhum. virtuoso pra caramba. Cara, isso é uma coisa que você tem que desenvolver particular. Ninguém vai chegar, abrir sua cabeça e colocar isso lá dentro. Vai ouvindo os caras aí que tu gosta, tá aí no YouTube, né? Porque isso é muito pessoal, cara, entendeu? Por exemplo, o Marcos Miller, né? Você vê um cara tocando o slap, daqui a pouco o cara entra nas frases do Marcos Miller, né? Porque não tem outra coisa o cara fazer, entendeu? Depois do Marcos Miller, sabe como é que é? Parece que o cara zerou, né? O cara zerou. Vamos até aqui, daqui para cima ninguém passa. Então você começa a ouvir um cara tocando, daqui a pouco o cara, uma frase do Marcos Miller. Então, isso é muito louco, né, cara? Isso é muito louco. As pessoas identificam, né? Quem sabe música identifica. Pô, o Marcos Miller, né? É muito louco, né? Você vira cover, né, do cara, na realidade. Né? Você não tá apresentando a sua voz. Você está tocando com Uhum. a voz do cara, entendeu? Isso é uma coisa para se prestar atenção, né? Assim, em Uhum. termos de mercado, né, por exemplo, se for tocar um trabalho com um artista, o cara ele não vai dar muito valor a isso, porque ele já ouviu tanto isso, né? Já ouviu tanto, que ele vai falar, bicho, faz outra coisa aí, por favor, né? Eu já vi isso, inclusive, em alguns trabalhos. Né? Já ouvi isso, né? Se você vai Tem uma tocar, por história. exemplo, com um cantor, uma cantora, você não vai ficar solando o tempo inteiro, né? Enfim, você tem Pois que é, seguir lá o pois arranjo. Ó. é, pois é. E tem uma coisa que os caras comentavam no Rio que era muito engraçado, era assim, é, uma cantora, um cantor, eu não lembro. Ah, não, aqui, pô, faz aquele negócio que o Nico Assunção fazia, e tá legal, o cara faz aquele. Bicho, por favor, chama o Nico, né, cara? Eu não vou tocar igual o Nico nunca, entendeu? Chama o Nico, né, pô? Tem grana na parada, né, na produção, chama o Nico, pô. É muito louco isso, né, cara? Eu não sei como definir, né, essa coisa. Eu acho Uhum. que é muito louco, né? Tem gente que acha normal pra caramba, paciência. Legal. Cada um tem que ter a sua identidade, É, né? E é. Assinatura, né? A a voz. sua assinatura. E qual que é os planos aí para os próximos meses aí que você tem aí para... Cara, a Você gente tá com está os fazendo shows aí do essa. Clube do É, Jazz, né? a gente está fazendo esses shows. Eu queria circular com o Madrugada, né? Mas, cara, é tão difícil, bicho, você não tem ideia. Teve a pandemia, né? Uma loucura, né? O Madrugada, ele ficou pronto em São Paulo, né? O CD, durante a pandemia, né?
esse disco chega aqui em Maceió, eu vendi bastante, dei muito também, mandei para muitos amigos fora, né? Investimento, né? Você vai no correio, pô, é uma puta grana, né? Mandei até para a Alemanha, né, cara? Muito louco, porque eu mandei 2 discos para a Alemanha para um amigo meu, o cara tava de férias, o disco chegou, voltou. Eu gastei uma puta grana. É muito louco isso. Mas era assim, é um canal, né? Você tem que mandar, é investimento, você não tem como fugir disso, né? Então o disco chegou, eu comecei a mandar. Uma coisa engraçada também, Marcelo, teve um cara, 2 caras, aliás, um cara dos Estados Unidos e outro do Canadá. Os caras não querem ouvir no Spotify, os caras querem CD, né? O cara tem um programa de rádio, ele toca vinil no programa de rádio. Entendeu? O cara ainda toca vinil, né? Do É muito Canadá. louco isso, né? O cara do Canadá. Isso é muito louco porque as pessoas descartaram isso, né, cara? Descartaram. Eu falei com você naquele dia ao telefone, né? Eu fui para casa do amigo aqui, o Juliano, ele tem um puta som em casa. Cara, eu tomei um baque, bicho. Ele botou o disco de um amigo nosso aqui, o Macro, né? O Macro deve estar aí na live. O Macro, depois eu posso até falar desse projeto. Ele botou o disco do Macro, eu não tenho mídia física, esse disco saiu só nas plataformas. Então, botou no YouTube, né? Botou o disco no YouTube. A gente ouve o disco ali, cara, tanta coisa que eu ouço naquele disco que você não percebe, né? Fica assim, né? Aquela coisa mascarada. Depois eu botei o Madrugada, a mídia física, né? Foi lá no som dele, pá, bota o Madrugada, você vê a diferença da forma como a música é tocada nas plataformas e ela numa mídia, né? Se fosse no vinil, então seria uma maravilha, né? Que eu ainda quero fazer o Madrugada em vinil lá para Que frente. Sei lá, bacana. nem que eu faça 10 cópias, né? Mas eu vou fazer. Então, assim, muita gente não considera isso. Né? Muita gente não considera, acha normal. Não, tá nas plataformas, tá bom. Tá... Cara, não é purismo, não, sabe, cara? Não é ser purista, não, entendeu? Você vem do vinil, você vem da fita de rolo, né? A música gravada em fita de rolo, então você vê que esse processo ele vem ficando achatado ao longo dos anos, né? Você sai da fita de rolo para o ADAT. Aliás, antes do Haddad, teve fita de vídeo, né? Muita gente gravava o áudio em fita de vídeo. Fita comum de vídeo mesmo, né? Os caras gravavam o áudio ali porque tinha muito espaço, né? Depois você tem minidisc, depois você tem o Haddad, né? Então, essas mídias todas, né, ao longo desse tempo, você vem achatando o áudio. Né? Quando vai para as plataformas, achata mais ainda. Né? Outro dia, minha esposa perguntou assim, pô, como é esse negócio por que a música fica diferente nas plataformas? Você imagina que a música é desse tamanho aqui, né? Aí você tira 30 centímetros de cada lado, certo? Tira 30 centímetros do grave e 30 centímetros do agudo. Pronto. Isso aqui é a música que está na Comprime. plataforma. Entendeu? O áudio fica menor, né? Você, MP3, né? Você manda para todo lado e tal, mas é uma coisa comprimida, né? Você não tem mais aquela coisa dos harmônicos, né? Você toca num prato da bateria, num vinil, você ouve uma coisa, ouve a sala, né? Você não ouve mais nada disso, né, cara? É muito louco. Não é purismo, é conhecimento. Você que conviveu com isso, né, cara? Você que vem com isso desde os anos 70 para cá, você sabe, né, que realmente tem uma diferença estúpida. Tem cara que fala, bicho, eu não sinto a menor diferença. Você já viu um programa de Jô Soares que o cara bota uma música no CD e bota no vinil? Que a diferença é estúpida. No Jô Soares, tem isso no YouTube, entendeu? É uma estupidez, assim, mas as pessoas não consideram, né? Eu acho que é a questão da praticidade, né, Marcelo? Fica mais fácil. Continuando, do Madrugada, eu fiz 2 shows de lançamento. Eu fiz aqui no Teatro Deodoro, né, no ano passado, no Dia Internacional do Jazz, e fiz em Arapiraca, uma cidade aqui do interior. Eu já fiz alguns contatos aqui perto, né? Aracaju, João Pessoa, Recife. Mas, cara, é tão difícil, cara, você sair com um projeto assim pequeno, entendeu? É muito difícil, entendeu? Se não for um festival, né, uma coisa já estruturada, você sair, por exemplo, eu vou tocar sábado à noite em João Pessoa, por exemplo. Você vai ter que sozinho montar a banda lá, né? Vai deixar seus músicos, não vai ter o mesmo, né, o mesmo padrão, né, vamos dizer, o mesmo som, né, que você está acostumado, porque outros músicos, a proposta pode mudar, né? Questão de
desempenho, o estilo dos caras, entendeu? Então, isso tudo pode interferir no trabalho, né? E ou é um festival, ou é uma coisa assim que você também tira do bolso, né? Você tem que ter a grana na mão para estar investindo, né? A hospedagem, a alimentação, o transporte, né? O meu trabalho no madrugada é um quinteto, né? Não é fácil. Não é fácil sair daqui para lugar nenhum. A não ser que ocorra um convite, assim, uma coisa muito certa, né? Eu quero dizer, olha, vamos fazer Recife e Olinda tal dia. O Irá, esse camarada que está aí na live, ele fala, porra, vou marcar um teatro aqui, você traz só o batera e o teclado e a gente faz. Tá legal, marca aí. Mas é uma dificuldade. Né? E essa dificuldade eu tenho também de trazê-los, entendeu? A gente tem um pensamento assim de fazer uma circulação, pelo menos aqui no Nordeste, né? Trazer um cara de Recife para cá, vai um outro para lá, traz um Caju Pessoa, outro vai para Caju. Mas a gente não consegue, cara, fazer, sabe, essa roda, né? Essa roda girar. Entendeu? É muito complicado, cara. É muito... Porque é uma música que não toca mais na rádio, né, cara? Tem um público muito restrito, né? Concorda? Uhum. Mas vai dar certo, vai. Vamos pensar que em breve, quem sabe aí você vai estar circulando, né? Opa, Deus te ouça. Não, Deus vai te dar ouça. certo, sim. Tem que, tem que sempre divulgar, né? Dar espaço assim para que essa, essa sonoridade, esses trabalhos como o seu possam, enfim, circular, né? E é importante, né, que mais gente conheça, cada vez mais gente, né? Com certeza. Estamos na batalha, né, Marcelo? Vamos continuar, né? Continuar com o projeto aqui e sempre que pintar oportunidades. Depois desse festival aí de Recife, eu acho que deve pintar o Garanhuns, né? Que é durante o Carnaval, o festival de jazz dele lá. Nós já tocamos lá com outro grupo, né? Há Uhum, muitos anos. Fizemos lá em Garanhuns, né? O produtor, curador, o cara, pô, esse cara é um batalhador, Giovanni Papaléu, né? Esse cara é muito legal, ele tem feito trabalhos assim maravilhosos. Ele faz Gravatar, às vezes faz Porto de Galinhas, Recife ele tem feito também, e Garanhuns é a marca registrada dele, né? Tanto no Carnaval, né? Que é o Festival de Jazz de Garanhuns, como agora, acho que é agora, né? O Festival de Inverno, né? Eu acho que eles têm um palco uhum, instrumental também. Né? Então, uhum, assim, ele tem feito um trabalho, cara. Ele tem uma banda de blues, né? Ele é batera, né? Grande batera. Ele tem feito um trabalho muito bacana. Eu ia te falar rapidamente do trabalho que eu fiz com o Macri. Foi um trabalho mais recente, é um álbum, né, autoral, e foi gravado durante a pandemia. Né? Eu gravei aqui mesmo onde eu estou aqui. O Carlos Bala gravou em São Paulo, olha, Norberto Vinhas também em São Paulo, Luizinho Assis gravou em Salvador, o Antônio Adolfo gravou no Rio. que Então, esse bacana. trabalho foi assim, o Macri me passa uma base, né, um guia, com a voz guia, né, um violão e voz. Né? E eu trabalho aqui e começo a mandar para as pessoas. E as pessoas me devolvem. Eu vou montando isso aqui, né, no programa. Eu trabalho com Logic. Né? Eu trabalho com produção há muitos anos, né, desde o tempo do Sesc, quando eu voltei do Rio. E depois nós finalizamos esse processo todo com o Cláudio Guimarães, né, que é um cara que tinha feito o disco anterior do Macri. O Macri gosta muito do trabalho dele. O Macri tinha feito CD Esses Poetas, né, um CD com 13 poesias, né, de poetas alagoanos, né, novos e antigos. Então, depois do Cláudio Guimarães, nós mandamos esse projeto para o Carlos Freitas, né, Carlinhos Freitas, masterizar lá em Miami. Então, é um trabalho, assim, está inédito, praticamente, está só nas plataformas, mas não tocamos nenhum show. Nós vamos tocar um show dele, acho que agora no final de julho, né? Vamos fazer um show de lançamento aqui em Maceió. Mas é um trabalho assim também, né, cara? Uhum. Fruta rara, né? Assim, uma coisa que pouca gente, né, presta atenção, porque você tem uma coisa com uma letra muito bacana, a parte instrumental também muito legal, tem arranjo do Edu Morelenbaum, do Almir Medeiros, do Billy, entendeu? Norberto Vinhas. Então, assim, é um trabalho muito fora da curva, né? Com certeza esse trabalho vai tocar aqui na Rádio Educativa, que é a rádio que toca a música mais, né,
mais Uhum, elaborada, a música mais bacana, né? Aqui tem uhum. várias rádios que nem tomam conhecimento dos autores aqui. Né? Não tem assim, menor contato, menor interesse, entendeu? Você pode ir lá raramente dar uma entrevista e tal, mas se você deixar o disco lá, não vai tocar. Não toca, né? Aliás, rádio, rádio tocando música boa é uma loucura, né? É, a situação é daí a situação do Brasil em geral, né? É, Sempre tem uma emissora local que prestigia, enfim, que tem esse perfil, como você falou, de tocar um som que não é aquele som comercial, mas a maioria, né? Enfim, é. as emissoras estão naquela onda mesmo do que dá dinheiro e essa já é uma realidade já há muitos anos, né? Você Há como muitos músico anos, né, sabe cara? bem. Nós sabemos mesmo. Mas Uhum. é isso aí, Marcelo. É isso. Muito bacana, Félix Baigon. Estamos chegando nesse momento a 1 hora e meia de conversa, de Caramba, live. cara, isso tudo. Isso tudo. Mas, pô, foi muito bacana, assim, conversar com você. A gente nem percebeu o Pois é, cara. tempo. Ó, a Pimenta, Ana Pimenta, ela é jornalista, né, da Rádio Olha o que é que ela Nacional da está dizendo. Amazônia, jornalista, radialista da Rádio Nacional da Amazônia, mora em Brasília e está falando assim, se isso te deixa feliz, aqui em Brasília também está assim. Não fico feliz, não, Ana. Me Não, desculpe. não, a gente... Mas vai, vai, Meu Deus. vai melhorar, vai melhorar. Agora, quem sabe a cultura ganhe cada vez mais espaço e tal, enfim. É, Mas é vamos isso. torcer. Félix Baigón, eu queria te agradecer muito por essa verdadeira aula aqui que você trouxe para a gente de música hoje, que você falou da sua carreira aí, que já vem Poxa, desde a década de 70, né? Quase aí, ou cerca de 50 anos já de carreira, muita estrada, né? Enfim, você que muito tocou bem. aí com grandes nomes da música brasileira, se apresentou em palcos do Brasil e do mundo, né? Trouxe um pouco dessa sua história aí, do seu disco, né? Tony Guita falando que Baigon é nosso mestre, aí com certeza um mestre. Everaldo Esse Borges, camarada, saxofonista, que também está aí na live desde mandando esse, aplausos. eu não falei, esse camarada foi pro Canadá. Eu montei uma vez uma história com um amigo nosso que até faleceu recentemente, né? O Carlos Moura, né? O Carlos Moura é um grande nome da música lagoana. O cara depois teve que se afastar por problema de saúde. Nós fomos para o Canadá em 91, né? Fomos tocar em Vancouver. Ah, essa história foi fantástica, né? Uma banda, eu e o batera morava no Rio e a galera de Salvador, né? Fomos ensaiar em Salvador, de Salvador fomos para o Canadá. E o Tony estava nesse projeto aí, ele lembra das histórias, foi muito legal. Grande Tony, obrigado aí pela presença aí. O Irá também. Mandando alô, Irá. Beleza. Queria te agradecer muito por você estar aqui hoje aí. Foi fantástico aí te Poxa, ouvir. Tanto que a gente nem viu o tempo passar, né? pois é, cara, eu achava que ia ser uns 50 minutos, né, cara, também. Poxa, muito obrigado, Marcelo. Espero vê-lo outras vezes, né? Vamos ver se um dia você vem aqui em Maceió, né? Você já Sim, conhece com Maceió? certeza. Então, que um dia Preciso você venha voltar a por aqui Maceió. também, curtir o Clube do Jazz aqui com a gente, viu? E eu fico muito agradecido, cara, por esse espaço aqui para divulgar o meu trabalho. Não é um trabalho, né, de grande mídia, mas é um trabalho perene, né? Sabe aquele negócio de sempre estar ali fazendo, né? Eu acho que tem um valor também, as pessoas enxergam esse valor e essa é a nossa função, né, cara? Trazer o bem-estar para todo mundo. Né? Muito obrigado, cara. Com certeza. Eu que te agradeço aí, uma honra ter você hoje aqui. E, enfim, seu trabalho é fantástico. Seu disco aí, o Madrugada, é fantástico. Um trabalho muito bom, excelente. Eu fiquei fascinado desde a primeira vez que eu ouvi, assim. Aquele disco que a gente dá vontade de ouvir várias vezes, assim, tão bom que ele é, assim. Olha, Parabéns. esse cara que está comentando aí, o Mauro Martins, esse cara é um mestre, esse cara é um puta baixista, um puta baterista. Eu amo o trabalho desse cara. Esse Ó, cara tem um disco aí novinho, fantástico. Grande Mauro, que honra, cara, ter você aqui, viu? Muito grande Mauro honrado, cara. Martins, obrigado Mauro aí. Martins. Queria agradecer também a presença aí de todas as pessoas que participaram, que entraram ao longo dessa live, comentaram, mandaram mensagens aí. Muita gente foi entrando aí, participando, do nosso convidado aí, grande Félix Baigon. Mais uma vez eu te agradeço e te desejo sucesso aí, que em breve a gente tem essa oportunidade, vai acontecer, tenho certeza, de você poder circular com o seu trabalho e levá-lo aí para novos públicos, porque a gente precisa ouvir esse disco e você merece poder divulgá-lo aí Muito adequadamente. obrigado, Marcelo. Muito obrigado mesmo, viu? De coração. Valeu.
gente. Então, um abraço aí para todo mundo. Boa noite. Valeu, Félix. Um abraço. Valeu, um abraço, amigo. Até mais.